Fala aí galera, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo aqui do meu canal, hoje trazendo pra vocês um conteúdo extremamente novo, conteúdo de Dungeons & Dragons 2024. Eu estou fazendo aqui nesse formato mais intimista, eu e você e eu, porque é um conteúdo que eu já queria trazer faz muito tempo, mas para trazer para vocês primeiro eu precisava não só adquirir o livro, como ler, para entender quais foram as mudanças e o que eu posso trazer aqui, o que eu gostei, o que não gostei, enfim. Confesso para vocês que não é a primeira vez que eu estou gravando esse vídeo, já é a segunda, porque a primeira ficou extremamente extensa, mas eu acho que eu consegui roteirizar e chegar aqui num consenso para não me aprofundar muito nas coisas e passar mais superficialmente, fazendo um overview do conteúdo, ok? Claro, mais para frente eu trarei conteúdos mais aprofundados de classe, espécies, origens, magias, enfim, o que tiver. Antes que eu me esqueça, curtam esse vídeo, compartilhem com quem vocês acham que vai aproveitá-lo e deixem seus comentários aqui. Aproveita para deixar o comentário do que vocês querem saber sobre as regras novas, sobre as classes, o que mudou e tudo mais, ok? E eu prometo que eu trago conteúdo aprofundado sobre isso. Então vamos nessa? Então vem na minha que é sucesso! Bom, aqui a gente já consegue ver uma pequena mudança aí na parte editorial do livro, né? A gente consegue ver, inclusive, que eles fizeram uma escolha aí de deixar o conteúdo um pouco diferenciado da versão anterior, né? Eu particularmente gostei bastante dessas mudanças, eu achei que ficou mais fácil de encontrar as informações, de encontrar cada um dos conteúdos. Se você comparar aqui a versão de 2014, né, a gente tinha já uma estrutura editorial assim com o step by step, mas quando você olha na 2024, a gente consegue ver aqui que eles colocaram assim o Playing the Game, que era uma coisa que ficava mais no final do livro, eles colocaram no começo, e aí tem as explicações, a navegação um pouco melhor. Só para vocês saberem, né, eu estou trazendo aqui o meu conteúdo do D&D Beyond, né, é onde eu tenho todos os meus materiais, todos os meus livros. Ele está em inglês, infelizmente, mas eu vou traduzir para vocês, e se for necessário também traduzo pelo navegador, né, clicando com o botão esquerdo aqui, eu consigo traduzir para o português, que eu não vou fazer com tanta frequência, porque, por exemplo, o Rogue foi traduzido como desonesta, né, então a gente tem algumas coisas que a tradução ainda não é tão inteligente, né, raças aqui virou corridas, enfim, aquela tradução meio meme. Então, quando for necessário eu traduzo, se não, eu mesmo faço a tradução simultânea aqui para vocês não perderem o que tem nesse conteúdo, tá? Voltando aqui um pouquinho na estrutura, né, editorial, como eu falei, eu adorei como eles colocaram. Eu já vejo mudanças, inclusive, na parte de construção de personagens, que a gente consegue ver que eles fizeram uma mudança nas ordens, que eu vou dar mais detalhes mais pra frente, mas achei muito mais autoexplicativo o índice. Ainda tenho um extra, né, que eles fizeram um glossário, e, gente, isso aqui está incrível. Não tenho outra palavra para dizer. Para jogadores novos, ou pessoas até meio experientes que queiram fazer alguma pesquisa rápida sobre alguma coisa dentro das regras, cara, isso aqui facilitou muito, e eu tô sabendo que isso aqui também tem no livro físico, né? O livro físico aí tá com 378 páginas, se não me engano, e isso já mostra que eles trouxeram um conteúdo um pouco mais vasto, um pouco mais amplo, né, de cada uma das coisas. Inclusive, quando você clica nas condições, eu gostei muito de como eles colocam os detalhes. Blinder, né, que é cego, você tem em negrito o que faz, você tem explicando ao lado disso cada uma das consequências, né? Então, isso eu achei muito, muito legal dentro do conteúdo do glossário, né? Mais pra frente eu trago um pouquinho de novo, que tem uma condição que eu quero falar lá pro fim. Mas
vamos ao que interessa, que é o conteúdo em si. A gente vê aqui no começo que eles colocaram, né, no Play the Game, eles ensinam para você como jogar, inclusive eles colocaram aqui a explicação do que é D20 Tests, né, dentro do conteúdo. Quando você entra, ele mostra para você o que significa esse D20 Test, como funciona, para que funciona, algo bem necessário aí para quem é novo jogador, para quem já joga faz tempo, já sabe isso, decore salteado, mas a gente vê que a estrutura ficou muito legal, né, proficiências, ações, eles mostram uma explicação bem detalhada já no começo do livro. Antes a gente tinha na parte que era o capítulo 9 praticamente, e obviamente um pouquinho aqui na introdução, né, mas eu acho que ter pegado toda essa informação e colocado ela dentro do início faz total sentido, na verdade, né? Tipo, você já tem tudo que você precisa de regras, de informações já no começo, colocou tudo em um capítulo só. Muito bom. Parabéns, Wizards. Na construção do personagem, eu já quero trazer aqui um pequeno detalhe, né, que é a questão da mudança de como você constrói o seu personagem, né? Antes você escolhia a sua raça, escolhia a sua classe, sua personalidade, background, e depois equipamentos, né? Porque você conseguia comprar com ouro ou pegava o pré-determinados para cada uma das classes. Porém, aqui a gente já vê que eles mudaram um pouco a ordem, né? Hoje você vai escolher a sua classe e depois você determina a sua origem. E dentro da sua origem é onde você vai escolher o seu background e uma mudança bem sutil e um detalhe muito legal, que eles trocaram a palavra raças para a palavra espécies, né? Acredito que isso tenha sido de muito bom tom, porque já é uma agenda e algo que é conversado há muito tempo. Muitos conteúdos já fizeram essa mudança de raça para espécie já faz algum tempo. E é muito legal que eles acabaram entrando aí nessa onda, né? Como essa palavra podia trazer algo ruim, né? Um significado um pouco ruim dentro do jogo, né? Mas muito legal e muito de bom tom aí para Wizards ter feito essa mudança que já vemos outros conteúdos de quinta edição, e não só de quinta edição, como de outros conteúdos de RPG falando e colocando essa denominação, né? E aí a gente vai, né, olhando aqui, você escolhe a sua classe, determina a sua origem, né? E uma outra mudança, então, dentro da sua origem, dentro do seu background, não da sua espécie, é onde você determina os ability scores extras que você recebe. Cada uma dos backgrounds possuem 3 opções de ability score, onde você pode escolher um deles para ter 2 pontos e um segundo para ter 1, ou você tem um em todos os 3, né? Então, essa mudança eu particularmente não gostei muito, porque eu gostei muito de como eles fizeram no Tarshas, né? Que dentro da sua espécie você conseguia construir, isso permitia você ter um pouco mais de versatilidade onde colocar os pontos. Aqui eles voltam a restringir por conta da sua origem, do seu background. Então, essa é uma escolha que eu não achei muito feliz. Eu acho que eles podiam ter mantido a ideia do Tarshas, principalmente porque Tarshas é um livro que não é muito velho, né? É um livro que foi lançado aí há pouco tempo. Mas agora nós temos nossos ability scores escolhidos junto com o nosso background. Quando a gente entra na parte de origem, né, de determinar a origem, eles têm uma pequena tabela que mostra já quais são cada um dos backgrounds que possuem os ability scores para você escolher. Então aqui mostra força, destreza, constituição, inteligência, sabedoria e carisma, e quais os backgrounds que possuem cada uma delas para serem escolhidas. Se a gente vai mais para frente, inclusive na parte de descrição de background, isso aqui eu achei que ficou lindo, as imagens e tudo mais, porém aqui entrou essa parte que eu não gostei muito, que se determina o seu ability score aqui. Antigamente você tinha um pequeno trade, um pequeno recurso que você ganhava em cada um dos backgrounds. Isso morreu também, porque agora todo background te dá um fit.
Então, cada um dos backgrounds possui um feat diferente. Alguns possuem o mesmo feat, mas como vocês podem ver, aqui a gente tinha o Iniciação Mágica de Clérigo, aí nós temos o Skillet, né, que é o habilidoso aqui para o charlatão, né, alerta pro criminoso, e assim vai. Então, agora é uma coisa que muitas mesas já faziam, que era dar um feat no level 1 para os jogadores. Aqui eles só adotaram, e eles já vinham fazendo isso nos conteúdos mais novos, né? No Dragonlance, no Livro of Many Things, né? No Book of Many Things. Esse daí eles também estavam colocando algumas origens, né? Alguns backgrounds já com feat. Então, na verdade, isso aí já vinha sendo desenhado e eu acredito que eles só adotaram isso para dentro das novas regras, o que eu acho bem legal, tá? Eu já vi muita mesa esquecer, tinha alguns recursos que você conseguia utilizar com a sua background e muita gente esquecia. Achei que isso aqui é mais útil. Mecanicamente falando, a galera é mais difícil de esquecer um talento do que aquele recurso mais passivo, assim, de RP. Mas muito legal. Avançando aqui um pouquinho, né, a gente tem a parte das classes. Deixa eu voltar aqui pro nosso conteúdo, nosso índice maravilhoso. E aí aqui nós temos algumas estruturações, né, sobre como é que acontece conforme você vai passando de nível, quando você faz multiclasse, isso eu achei muito legal, né. Então, voltando um pouquinho aqui agora, porque a gente vai agora falar de classes. As classes, elas sofreram algumas mudanças. Muitas delas sofreram mudanças, na verdade. Nós vemos mudanças tanto na Fúria do Bárbaro, quanto no Sneak Attack do Rogue. Nós vemos os clérigos e os bruxos e os feiticeiros começando a pegar a sua subclasse no nível 3, o que eu achei isso um pouco estranho. Sei que era para segurar um pouco os combos e multiclasses, mas eu acho que ficou meio meme, minha opinião pessoal. Se você concorda comigo, deixa aí nos comentários, se não, tudo bem. Cada um tem o seu direito, tem direito até a sua opinião. E, na verdade, outras mudanças como a parte de spellcasting, né, de conjurar magias, que agora todas as classes que possuem essa habilidade recebem ela desde o nível 1. Isso vale para o Paladino e para o Ranger, que recebiam apenas no nível 3. Achei isso interessante. Porém, tem uma justificativa no caso do Ranger. O Ranger, muitas das magias dele, muitas das magias que ele possui agora, elas substituem traits que ele tinha antes, né? Alguns recursos de classe que ele possuía antes. E essa foi a grande desculpa da Wizards de ter tirado algumas coisas do Ranger, que, na minha opinião, era uma classe que merecia muito mais amor, mas eles fizeram algumas alterações, adicionaram algumas coisas que tinha na parte do... Deixa eu avisar aqui que eu sou humano para Wizards. Boa, né? Então, quando a gente vai para o Ranger, né? A gente vê que isso em todas as classes ficou maravilhoso. Essa tabelinha, que se a gente comparar como era antes, peguei até o do Ranger aqui em paralelo. Antes a gente tinha a descrição da classe, e agora eles fazem essa descrição mais abaixo, né? Tipo, com um pouquinho mais sucinto em si. E, obviamente, a gente vê aqui que eles pegaram aquela parte que nós tínhamos de class features, né? Esses features, eles se tornaram, né? Características de classe se tornaram esses traits aqui. E que agora tudo fica numa tabela só. Eu achei que ficou muito mais fácil de ver, de visualizar, mais fácil. Como eu gosto de dizer, né? O mundo é feito em tabela. Quem usa docs usa de enxerido. Então, ficou muito mais fácil de enxergar aqui. Inclusive, quando a gente compara as duas tabelas, né, do Ranger, vemos várias mudanças, né? Vemos várias colocações aqui, inclusive a entrada de uma coluna a mais, como podemos ver, a parte de inimigo favorito. Essa é a primeira mudança que o Ranger recebeu, que o inimigo favorito agora funciona um pouco diferente. O inimigo favorito antigo, ele te dava lá entre as criaturas lá que você escolhia, né, o tipo de criatura como inimigo, e aí te dava algumas vantagens em cima para obter informações sobre isso. Agora não, ele se tornou uma coisa mais coringa. O inimigo favorito agora te dá
sempre Hunter's Mark. Eles falaram assim, bom, Hunter's Mark é uma magia bem característica do Ranger, né, do patrulheiro, guardião, dependendo da tradução que você gosta. E aí nós temos o uso desse Hunter's Mark de graça, dependendo do nível que você está, né? Olhando na tabela, você ganha aqui uma quantidade de usos sem usar Spell Slot. Depois, obviamente, você pode usar Spell Slot para conjurar. Mas é uma mudança que eles fizeram. Eu achei legal, porém, Hunter's Mark não precisava continuar sendo uma magia de concentração. Convenhamos, o Ranger ele já possui, assim como o Clérigo e o Druida, muitas magias que necessitam manter concentração. Eu acho que o Hunter's Mark poderia ter sido abandonado essa parte, porque, enfim, já é uma característica da classe, já é usado por ele há muito tempo. Eu acho que aqui foi mais um preciosismo de manter tradição, né? Tipo, manter o Hunter's Mark como uma magia em si. Nem que fosse esse consumo que ele tem por dia, que esses sim fossem de graça e não exigissem concentração, como acontece no caso de algumas classes, né, que possuem a possibilidade de castar sem concentração uma quantidade de vezes lá. Então, eu acho que eles poderiam ter feito isso. Seria já um amorzinho, né? Porém, a gente vai indo para baixo, a gente vê que eles adicionaram muitas coisas. Por exemplo, Deft Explorer, ele era parte do conteúdo de taxa, né? Da expansão do conteúdo de taxas, assim como esse Roving. Roving era parte do Deft Explorer, conforme você ia passando. E nós também tínhamos, acho que era esse Tireless, se eu não me engano, que também fazia parte do original Deft Explorer. A gente pode até olhar aqui, ó, quer ver? A gente pega o conteúdo e vamos abrir uma página nova, colocar aqui no D&D Beyond, e aí a gente olha no nosso querido Deft Explorer. E quando a gente abre aqui, né, na regras de taxas, é isso mesmo. Nós tínhamos no nível 1 a mesma coisa que a gente recebe aqui no Deft Explorer no nível 2, tá? Então isso é uma outra coisa que eles passaram para o nível 2. E o Roving continua no nível 6, tá aqui, né? Só se tornou uma característica separada. E o Tireless continua no nível 10, né? Então foi só esse pequeno ajuste de passar para o nível 2, o Deft Explorer. Isso é um nerf do nível 1. E cada vez mais eu vejo que a Wizards, ela tende a abandonar o nível 1 das classes, né? O nível 1 e 2. Porque, na verdade, o nível 1 e 2, agora você não pega subclasse. Isso, inclusive, me ajuda a trazer o próximo assunto, que é o nosso querido Clérigo. E quando a gente entra no Clérigo, né? Quando a gente pega as duas diferenças, nós vemos diferenças dentro do conteúdo que eles fizeram, né? Então, o Divine Domain que você recebia no nível 1 já, né? A sua subclasse, por assim dizer, do clérigo, agora vem no nível 3. Eu achei meio meme, porque alguns tentaram conversar comigo falando, não, mas isso é uma maneira dele falar, ele tá num templo, tá estudando sobre o Deus, ainda não fez a escolha. Só que aquele negócio, se na história você já tá escolhendo o seu Deus, e a grande desculpa era que no primeiro e o segundo nível era pra você testar, você sentir qual subclasse você ia querer no futuro, pra ver qual caminho você ia, isso já não predetermina o que você vai ser no futuro? Então por que já não dá no nível 1? Enfim. E aí, joga algumas características que você receberia no nível 3 para o nível 3. Eu não vejo nenhum problema nisso. Só para você, numa questão de construção do personagem, você não ter que, falar assim, que Deus que você reza? Não sei ainda, tô escolhendo, sabe? Estranho. Mas enfim, agora todas as classes, elas têm a subclasse a partir do nível 3. Então, inclusive, quando a gente vai aqui, vamos comparar também o nosso querido bruxo, ele também sofreu a mesma mudança, né? Então, quando a gente pega aqui
a tabela do Warlock, a gente já vê mudanças, né? Então, o nível 3 agora te dá o Warlock subclasse. Antes era o pacto, você recebia no início, né? No Unworldly Patron. E eu acho que isso também é meme, porque assim, você fez um pacto com quem? Não sei, eu joguei pro alto, assim, a sorte, e é isso. Então, também acho um pouco complicado aí essa mudança. Questão de história, tudo mais. Tudo é possível se consertar, mas, na minha opinião, não era necessário. Como eu falei, não, tinha muita gente pegando... Outra coisa que eu vi, tinha muita gente pegando Hexblade, né, pra fazer Hexadin, pra fazer Sorlock, enfim, tinha pra fazer as multiclasses e isso deixava muito forte. Era só jogar os traits que eram de níveis mais iniciais para o nível 3, fazia um reajuste ali, não tem problema nenhum, só pra, sabe, manter uma coesão no sentido de, tipo, quem que eu rezo, quem que eu sigo, com quem eu fiz o pacto. Enfim, não adianta mais chorar pelo leite derramado. Aqui a gente só aceita e agora é assim. É a forma como... a não ser que você queira mudar na sua mesa e já adotar as regras antigas aí quando você for fazer o seu conteúdo. A regra da casa é livre. E é isso, né? Então, as classes tiveram essas mudanças. A gente vê outras pequenas mudanças, por exemplo, no Smite do Paladino, que se tornou uma ação bônus e só pode ser usado uma vez por turno. No Monge, que o Monge eu acho que foi a classe que recebeu mais amor, pelo fato de agora você gastar o seu Ki, e sempre que você gastar o seu Ki, você ganhar alguma coisa, porque eu lembro de você tentar usar o Stunning Strike, né, o golpe de atordoar, e você tinha que ficar gastando pra poder tentar fazer algo. Eles deram uma equilibrada nesse sentido, onde você só pode usar uma vez por turno o Stunning Strike. Se a gente entra aqui no nosso monge, vou até colocar aqui nosso monge ao lado para comparar, mas o monge agora, ele tem uma pequena mudança no Stunning Strike. Cadê você, Monk? Aí, né, a gente olha aqui, que primeira coisa que eles mudaram foi o nome Ki, que eles passaram para Focus. E aí, obviamente, eu trago um vídeo mais detalhado da classe, mas a parte de Stunning Strike, né, que mudou. O Stunning Strike, antes você podia gastar o ponto de Ki à vontade, era um ponto de Ki e você tentava atordoar o inimigo, né, se ele falhasse num save de concentração, de constituição. Agora, você só pode tentar uma vez fazer isso, né? Então, uma vez por turno, você pode tentar fazer o atordoar. Se ele falhar no save de constituição, ele vai sofrer o atordoamento. Por outro lado, se ele passar, ainda acontece algo. Ou seja, você não perde o ponto de Ki. Você ainda consegue fazer alguma coisa com esse ponto de focus, esse ponto de focus gasto. Então, a velocidade é diminuída pela metade até o próximo turno, e você tem os ataques feitos contra essa criatura são feitos com vantagem. Ou seja, você tem um pouquinho mais de versatilidade aí na questão do Stunning Strike. No caso, é só o próximo ataque feito contra essa criatura que recebe vantagem. Meio parecido com o Guiding Bolt quando você acerta a criatura, né? Que até o próximo ataque feito contra ela é feito com vantagem, né? Então, isso eu achei muito legal. É um nerf e ao mesmo tempo um reajuste, né? Pra compensar. Mas eu achei que, realmente, como mestre, eu não gostava muito de ficar gastando todos os pontos de Ki tentando stunar o monstro, né? Então, mas é aquele negócio, se eles podem fazer, eu também podia. Me nerfaram também. Mas, continuando aqui, né? Nós vemos algumas adições dentro das novas regras, que eu amei de paixão, que são maestrias de arma, né? Essas maestrias de arma, elas te dão alguns feitos extras que você consegue fazer com cada uma das armas. A que eu mais gostei foi a da adaga, que é esse nick, né? Nick é quando você faz algo como uma estocada, alguma coisa assim. Esse nick permite que você não gaste a sua ação bônus quando você faz um ataque com a sua outra mão. Ou seja, isso permite que
ladinos, né, os rogues, que possuem maestria com adagas e espadas curtas, que eles consigam usar a sua ação bônus depois de fazer um ataque. Eles têm agora, querendo ou não, eles têm 2 ataques, por conta desse nick que permite você fazer esse ataque extra sem gastar a sua ação bônus. Eles podem usar a ação bônus para desengajar, usar uma ação de hide, né, uma de se esconder, né, fazer um teste de furtividade, enfim. Isso eu achei muito legal. Isso mecanicamente transformará as batalhas em algo mais estratégico, algo mais versátil e ao mesmo tempo introduz uma camada de dificuldade para os novos jogadores um pouco maior, né? Porque agora você também precisa saber qual habilidade aquela arma que você está escolhendo ela faz durante o combate. Terá um pouquinho mais, um nível extra aí de preparação em cima dessa habilidade aí de maestria com armas, para você escolher qual a melhor forma de você combater com o seu personagem. Se você vai ser um personagem de curta distância, longa distância, se você vai ser um cara que mexe mais o campo de batalha, posicionando o inimigo, causando mais dano, derrubando o inimigo, causando dano em várias pessoas ao mesmo tempo. Isso é muito interessante porque isso traz realmente um pouco mais de escolhas, né, de recursos para quando você está no combate. Achei legal, mas como eu disse, adicionam uma camada a mais de dificuldade para novos jogadores, para entenderem e aprenderem, né? Então eles teriam que aprender um pouquinho mais de coisas, né? Então aí, seguindo um pouquinho aqui na tabela, nós temos todas as explicações do que cada uma das armas tem, tudo mais, que nem a gente tinha, porém agora a gente tem as explicações das maestrias de arma, né? Cleave, que é um ataque para acertar mais de uma criatura que está a 5 feet, a 1,5 metro de você, né? Você tem Gaze, que você tem Nick, que é a propriedade que eu falei, Push, de empurrar o cara para 10 feet. Enfim, todas as armas possuem agora uma maestria que, se a sua classe tiver a possibilidade de pegá-la, você conseguirá utilizá-la. Isso não tem custo nenhum. Para guerreiros, bárbaros, eu achei muito bom, porque essas classes sempre tiveram esse perfil de qual classe mais fácil de jogar? Ah, guerreiro e bárbaro. Por quê? Porque clica para frente e bate. Então, isso aqui agora traz para jogadores mais experientes, para outros jogadores que estão conhecendo o sistema, mais opções do que fazer dentro do campo de batalha, a não ser clicar para frente e dar porrada no inimigo. Indo mais adiante, nós temos as magias, né? As magias, e isso é uma coisa que mudou mecanicamente falando, que antes magia era uma parte de ação, né? A parte da sua ação era castar uma magia. Agora o spellcasting, né, se tornou uma ação de magia. Eu vou trazer um pouquinho melhor essa mecânica quando eu falar do glossário, né? E eu mostro para vocês na íntegra, mas eu achei que foi mais uma alteração para a questão de mecânica e de texto que deve ter em cada uma das magias. Eu não consegui ler todas ainda, mas eu acredito que é mais para uma questão de encaixar mecânica e texto, porque, como eu já tenho visto, né, a gente teve um desbalanço em algumas coisas aqui, muito por conta de texto, que os jogadores eles vão na íntegra lá, tipo, pegar o texto como ele foi escrito, a pé da letra, para justificar combos e assim por diante. Essa denominação de recurso de ação. Então, na verdade, a gente vê que algumas magias sofreram buffs, outras sofreram nerfs. Eu vou entrar mais específico novamente em outro vídeo, porém eu já posso dar um spoiler, que arma espiritual e Spirit Guardians, né, guardiões espirituais, não podem mais ser usados ao mesmo tempo, porque a arma espiritual se tornou uma magia de concentração. Então, clérigos, tome esse nerf aí. Exceto o clérigo da guerra. Não lembro agora exatamente qual o level que ele recebe, mas ele permite que ele caste a magia, a arma espiritual, sem precisar se concentrar nela.
né? Então ela agora é a única subclasse que permite isso. Em contraponto, nós tivemos as magias de cura. Todas as magias de cura do livro foram bufadas, receberam um dado a mais de cura, o que eu tenho que falar que realmente merecia, porque muitos jogadores reclamavam que, pô, minha cura não deu nem pro cheiro. Antigamente você rolava praticamente no curar ferimentos, 1d8, mais o seu modificador de spellcasting, né, o seu modificador, era muito pouco, né, agora não, agora já começa a partir de 2, né, 2d8, então isso já é um belo de um buff e eu gostei, tá? Eu gostei bastante dessa mudança nessas magias, que são magias que gastam um recurso importante e, obviamente, você perde um turno inteiro pra tentar levantar a pessoa e manter ela viva, né, por um bom tempo. Gostei dessa mudança que eles fizeram. Eles colocaram bastante coisa aqui na descrição da magia, deixaram agora separado com negrito, que nem eles fizeram com o glossário, que eu já vou entrar nele. Então, muito legal isso aqui que eles fizeram, muito bom, muito fácil agora de você entender, e obviamente eles mexerem em algumas descrições de algumas magias e tudo mais. Spirit Guardians ainda continua sendo concentração, porém, nosso Spirit Weapon, que vem logo em seguida, também se torna uma magia de concentração. E aí, obviamente, o mesmo buff que eu havia falado para vocês, a gente vai lá na letra C, podia ter ido lá primeiro, né, em ordem alfabética, mas Cure Wounds aqui já começa a partir de 2d8. É um excelente buff, porque inclusive quando você casta de um nível maior, você adiciona mais 2d8. Ou seja, não é mais um d8, aí você adiciona mais um d8. Não, isso é um buff muito bom, vai ajudar na sobrevivência de algumas pessoas que eu conheço que realmente precisavam desse buff. Se metem em rascadas o tempo todo. Você sabe quem é, você sabe que eu estou falando de você. Então, um beijo e um queijo. E aí, na verdade, a gente pode continuar olhando aqui que tem muitas magias que receberam modificações. Vou tentar falar disso em um vídeo mais detalhado. Indo para o nosso último tópico que eu quero trazer para vocês, é o incrível glossário. Esse glossário, gente, eu tenho que bater palma para a Wizards. Isso aqui facilitou a vida de todo mundo. Então, o descritivo nele está maravilhindo. E aí nós temos mudanças em algumas, obviamente por conta das mudanças que nós tivemos das mecânicas, né? Como vocês podem ver, existe agora, né, a ação mágica. Essa ação mágica é o que você usa para castar a sua magia. Isso vale para todas as magias, inclusive as que têm concentração. E uma condição que eles mudaram, que também eu devo dizer que é muito bom, é a exaustão. Vamos ver se eu consigo buscar aqui Exhaustion. Pronto, aqui estamos, né? Então vamos ver as diferenças da exaustão. Antigamente nós tínhamos essa pequena tabela que a gente tinha que decorar. Podemos ver aqui uma pequena diferença, né? Na questão de níveis de exaustão, a gente tem de 1 a 6, isso continua igual. Porém aqui agora eles facilitaram um pouco para você não precisar toda hora checar essa tabela. Então, para cada nível de exaustão que você tem, você reduz 2 vezes o valor da sua exaustão dentro dos seus testes de D20. Então, quando você faz um ataque, quando você faz um save salvaguarda, quando você faz qualquer teste de D20, você reduz em 2 vezes o valor da exaustão. Então, no primeiro nível 2, no segundo nível 4... 6 e assim por diante. Antes não, antes você tinha, dá desvantagem no ability check, diminui a velocidade pela metade, desvantagem, enfim, eles tinham uma construção aqui. A grande maioria das pessoas sempre se perguntava, qual que é mesmo? O que faz mesmo? Agora não, agora ficou mais fácil, na minha opinião. Nós temos também a velocidade reduzida em 5 vezes o seu nível de exaustão. No primeiro nível vai ser 5, no segundo nível 10 e assim por diante, até você chegar na morte, né? Então, também isso facilitou a nossa vida. A forma de você recuperar os seus pontos de exaustão, né? Você perder seus pontos de exaustão continua da mesma forma. Você precisa fazer um descanso longo e isso remove 1 ponto de exaustão da criatura. Eu acredito que se a gente olhar
na regra do Great Restoration também era usado para isso. A gente tinha exatamente. Então, Great Restoration consegue tirar um ponto de exaustão. Isso é tudo que eu queria trazer para vocês. Obviamente, eu quero entrar em mais detalhes em algumas coisas aqui, conteúdos que eu gostei bastante, e quero comentar cada uma das classes, mudanças dela, e aí me aprofundar um pouco mais nesse conteúdo. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês puderem, deixe o seu like aqui, que não custa nada. Comenta aqui no vídeo algum ponto que eu possa ter deixado passar, ou algum conteúdo que vocês querem que eu traga no próximo vídeo. E, obviamente, como eu disse, compartilhe aí com quem vocês acham que merece e que vai se interessar por esse vídeo. Tudo de melhor sempre. Te vejo na próxima e espero vocês no meu próximo vídeo. Até mais!